Olá, pessoal! Eu sou o professor Paulo, professor de matemática aqui do Estude. Eu vou falar sobre potenciação. Só que antes, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página e compartilhe os nossos vídeos. Vou falar sobre potenciação, uma revisãozinha, só o basicão aqui. Não vou contemplar todas as propriedades, mas para você ter uma ideia de potenciação e não confundir, né, por exemplo, com uma simples multiplicação da base pelo expoente. Você não pode fazer isso. Professor, o que você está dizendo? Quando eu olho para cá, 2 elevado à terceira não é a multiplicação 2 vezes 3. Porque se fosse a multiplicação 2 vezes 3, estaria escrito assim, ó, 2 vezes 3, ó, e isso daqui vai dar 6. Ou seja, esta escrita aqui não é essa. Portanto, não faça 2 vezes 3. Nós temos uma multiplicação ali. Tem uma multiplicação. Mas aquela multiplicação é a base. A base por ela mesma, quantas vezes for o expoente. Professor, mas quem é a base? A base é o número que aparece embaixo. É o 2. O expoente é o 3. O número que aparece em cima. E a potência é tudo. Ou seja, quando eu olho para cá, 2 à terceira ou simplesmente 2 ao cubo significa que a base, ou seja, o número 2, está sendo multiplicada por ela mesma. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2. Repare que eu coloquei o 2 aqui, ele apareceu 3 vezes. Logo, o expoente 3 indica quantas vezes vai aparecer a base. E aí eu digo simplesmente, uma potenciação é a multiplicação da base por ela mesma. Quantas vezes for o expoente. Se o expoente aqui é o 3, quantas vezes for o expoente. O expoente é 3, então o 2 aparece 3 vezes. Agora eu faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 2 ao cubo é igual a 8. Então eu posso escrever simplesmente que 2 ao cubo é igual a 8. E aí nós temos a base da potência, 2. O expoente, 3. A potência é o número 8. Tudo bem? Então, você não vai fazer isso aqui, ó. 2 vezes 3, ou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, e vai dar 6. Está errado fazer isso, tudo bem? E é muito comum isso aparecer. Só que aí, nós temos propriedades, algumas propriedades. Por exemplo, quando você tem, olha só, 2 ao cubo, como nós fizemos ali, e eu tenho aqui o 2 ao quadrado, olha só, significa que o 2 está aparecendo quantas vezes na primeira potência? Aqui está aparecendo 3 vezes. Portanto, 2, 2, 2. Ou seja, aqui ele está aparecendo 3 vezes. E aí nós temos o outro 2 ao quadrado. Então o 2 vai aparecer agora 2 vezes. Pois bem, quando eu escrevo desse jeito, repare que o 2 apareceu exatamente 5 vezes. Então eu posso escrever, olha só, 2 e o número de vezes que ele apareceu, 2 à quinta. Aqui, olha só que interessante, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. 2 ao cubo, a base é 2. 2 ao quadrado, a base é 2. Quando eu multiplico potências de mesma base, a propriedade conserva a base, ou seja, repete o número 2. E somos expoentes. 3 mais 2, 5. Esta é uma propriedade da potenciação. Ou seja, quando você tem aqui, ó, 1A elevado a m de Maria e multiplica por 1A elevado a n de navio, você pode simplesmente manter a base, eu escrevo aqui, ó, A
E agora eu somo os expoentes. M mais N. Ó, esta é uma propriedade da potenciação. Tudo bem? Aqui nós fizemos exatamente o produto de potência de mesma base. Professor, e como que fica então na divisão? Se ao invés de multiplicar, você dividir, por exemplo, A elevado a M dividido por A elevado a N, como é que fica neste caso? Aqui, pessoal, você vai conservar a base. Ó, repare que a base é a mesma, A e A. Você conserva a base, só que nesse caso, você vai subtrair os expoentes. Então você vai pegar o de cima, M, e subtrair o expoente N. Tudo bem? Então esta é a nossa segunda propriedade. Segunda propriedade. Temos mais algumas. Vou falar mais uma aqui, que é a potência de potência. Ou seja, quando nós temos, por exemplo, A elevado a N de navio, e tudo isso elevado a M de Maria. Como é que fica nesse caso? Então aqui, ó, é potência de potência. Na potência de potência, você multiplica os expoentes. Então vai ficar aqui a base A, você vai multiplicar, ó, N vezes M, ou simplesmente M vezes N. Então esta aqui é a nossa terceira propriedade. Tudo bem? Agora, às vezes, você pode ter tanto a multiplicação ou a divisão de potências com bases diferentes. Por exemplo, quando eu tenho assim, ó, A vezes B, tudo elevado a N. Repare que é um produto. Neste caso, ó, A vezes B, este produto elevado a N, você pode aqui dizer, mais ou menos aqui entre aspas, que você está distribuindo o expoente. Ou seja, todo mundo dentro do parênteses está elevado a N. Portanto, A elevado a N vezes B elevado a N. Esta é a nossa quarta propriedade. Vamos fechar numa quinta propriedade? Propriedade 5 aqui. Propriedade 5. Eu fiz no produto. Vamos fazer a divisão agora. Na divisão, A dividido por B. Tudo isso elevado a N. Pois bem, eu também posso distribuir aqui o expoente para o de cima e para o de baixo. Isso aqui vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N. Então eu coloquei aqui algumas propriedades básicas. Tem mais, mas só um resuminho da potenciação. Detalhe, quando você olha da esquerda para a direita, este olhar tem que acontecer também da direita para a esquerda. Ou seja, quando você tem A elevado a N e B elevado a N, você pode colocar o N um só e deixar o A sobre B dentro do parênteses. Portanto, eu tenho que olhar para estas propriedades em dois sentidos. Da esquerda para a direita, ou seja, ida. E também da direita para a esquerda, ou seja, a volta. Então é muito comum. Então, professor, como assim, professor? Você poderia dar um exemplo? Sim, olha só. Eu tenho aqui a seguinte situação. Imagine. Um número aqui, ó. 2. 2. Sempre o número 2, né? Sempre o número 2. 2. Elevado à quinta, dividido por 3 elevado à quinta. Olha aí, ó. Estamos onde? Na nossa quinta propriedade. Exatamente aqui, ó. A elevado a N e B elevado a N. Quando eu olho para cá, o nosso expoente é o mesmo. O expoente é o mesmo. Aqui eu tenho o expoente 5 e o expoente 5. Não importa que as bases são diferentes. Como o expoente é o mesmo, eu posso agrupar, ó, o 2 e o 3
no mesmo expoente, ou seja, 2/3 tudo elevado à quinta. Portanto, eu fiz a propriedade 5 na volta, no caminho de volta, ou seja, da direita para a esquerda. Tudo bem? Então, quando você olha estas propriedades aqui, o caminho é de ida e de volta. Pessoal, espaço para o print. Dá um print aí na tela de algumas propriedades de potenciação. É isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Estude.